Oiê, e aí? Me conta, menina, como vocês estão? Tudo bem com vocês? É isso aí, no vídeo de hoje nós vamos a partir de agora começar a leitura de um livro que eu comprei, não li ainda, foi muito bem recomendado e nós vamos começar a leitura e vamos ler ele até o final juntos. É esse aqui, gente, o Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Neste livro, nós vamos aprender os 13 passos que ele conta para enriquecer. Como é que as pessoas que ele estudou, que ele pesquisou, enriqueceram. Então, nós vamos começar essa leitura juntos, entendeu? Estou começando agora junto com vocês e a partir daqui nós vamos ler o livro inteiro. Não tudo hoje, né? Vamos ler ele capítulo por capítulo e hoje vamos começar com a introdução dele. Começa assim: o que você mais quer? Os 13 passos para a riqueza apresentados neste livro são a filosofia mais rápida e confiável para a realização individual já apresentada até hoje, para o homem ou a mulher que estiver em busca de um objetivo definido na vida. Então, esse livro serve tanto para homem quanto para mulher que estiver em busca de um foco, está querendo um objetivo e está pensando grande. Antes de começar o livro, você vai se beneficiar imensamente se aceitar o fato de que este livro não foi escrito para entreter, então não vamos esperar entretenimento neste livro. E não é possível digerir adequadamente todo o seu conteúdo em uma semana ou em um mês. Olha, ainda bem que eu já falei antes para vocês, não tinha lido, hein, gente? Nós vamos fazer ele parte a parte. Depois de ler o livro inteiro, Dr. Miller Reese, um consultor de engenharia conhecido em todos os Estados Unidos e sócio de longa data de Thomas Edison, disse: este livro não é um romance, é um livro didático sobre realizações individuais que saiu direto das experiências de centenas dos homens de maior sucesso dos Estados Unidos. Deve ser estudado, digerido e usado em sua meditação. Não se deve ler mais de um capítulo por noite. Vamos ler um capítulo, tá, gente? Por vídeo. O leitor deve sublinhar as frases que o impressionarem mais, posteriormente deve voltar a esses trechos e lê-los de novo. Um verdadeiro aprendiz não irá simplesmente ler este livro, mas sim absorver o seu conteúdo e assimilá-lo. Este livro deve ser adotado por todas as escolas de ensino médio e não se deve permitir que nenhum aluno ou aluna se forme sem que tenha passado satisfatoriamente numa prova sobre seu conteúdo. É aquela coisa que nós falamos, né, sobre a inclusão de educação financeira nas escolas. Eu acho super válido. O que você acha sobre isso? Enfim, vamos continuar. Essa filosofia não vai substituir as matérias que se ensinam nas escolas, mas permitirá que se organize e se aplique os conhecimentos adquiridos, convertendo-os num trabalho útil e adequadamente remunerado sem perda de tempo. O Dr. John R. Tanner, reitor do College of the City of the New York, depois de ler este livro, falou: o melhor exemplo do quanto essa filosofia é precisa é o seu próprio filho, Blair, cuja dramática história de vida você narrou no capítulo sobre desejo. O Dr. Tanner se referia ao filho do autor, que, nascido sem a devida capacidade auditiva, não só evitou virar surdo-mudo, como acabou por transformar essa deficiência num ativo sem preço ao aplicar a filosofia nele escrita. A maneira mais proveitosa de utilizar esse livro. Ele diz aqui: depois de ler a história que começa na página 55, detalhe, estamos na página 8, hein, gente? Você vai perceber que tem nas mãos uma filosofia capaz de ser transformada em riqueza material, ou de servir para lhe trazer prontamente paz de espírito, compreensão, harmonia espiritual e, em alguns casos, o exemplo do filho do autor, de ajudá-lo a ser maior do que a dor e as angústias físicas. O autor, Napoleão Hill, descobriu, analisando pessoalmente, centenas de homens bem-sucedidos que todos eles tinham o hábito de trocar ideias, no que eles chamavam de reuniões. Quando tinham problemas para serem resolvidos, eles se reuniam, discutiam livremente até descobrir, da contribuição conjunta das ideias, um plano que serviria a seus propósitos. Você que está lendo este livro irá aproveitá-lo ao máximo se colocar em prática o princípio do mente mestra que ele descreve. Você pode fazer isso com os outros que estão fazendo com sucesso, formando seu próprio grupo de estudos. Eu e vocês, hein? Vocês são o meu grupo de estudos.
Vamos lá, formando seu próprio grupo de estudo com a quantidade que você quiser de pessoas que sejam amigas e harmoniosas. O grupo deve se reunir periodicamente, como por exemplo, uma vez por semana. Deve-se ler um capítulo do livro. Ah, nosso clube do livro. Vamos fazer um clube do livro aqui. Então vamos fazer assim, vamos fazer uma vez por semana. Nós vamos dar continuidade, capítulo a capítulo, vamos estudar juntos. Uma vez por semana. Deve-se ler um capítulo do livro em cada reunião. E depois seu conteúdo deve ser livremente discutido. Cada membro deve fazer anotações, escrevendo todas as ideias que teve, inspiradas pelo debate. Cada integrante deve ler e analisar o capítulo vários dias antes da leitura em voz alta e dos debates no clube. A leitura deve ser feita por alguém que seja bom orador e que saiba como colorir e preencher de sentimentos as frases. Eu, né, gente? Seguindo esse plano, o leitor obterá dessas páginas não só a soma do melhor conhecimento organizado a partir da experiência de centenas de pessoas bem-sucedidas, mas o que de longe é o mais importante. Ele estará se servindo de novas fontes de conhecimento que brotaram em sua mente, como também do conhecimento de todas as demais pessoas presentes, o que é inestimável. Se seguir esse plano persistentemente, é quase certo que irá descobrir e se apropriar da fórmula secreta pela qual Andrew Carnegie adquiriu sua imensa fortuna. Aqui o autor se refere na introdução. Prefácio do editor, a primeira edição. Este livro reúne a experiência de mais de 500 homens extremamente ricos. Então aqui a gente começa já a entender que este livro, Pense em Riqueza, do Napoleon Hill, ele foi construído, as histórias são a experiência e o conteúdo que ele absorveu, porque ele era jornalista, isso eu já pesquisei antes, de mais de 500 homens extremamente ricos, que começaram do nada, do zero, sem ter o que dar para obter riqueza, a não ser pensamentos, ideias e planos bem estruturados. Aqui, você tem toda a filosofia que permitirá ganhar dinheiro, organizada a partir das realizações concretas dos homens de maior sucesso dos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Descreve não só o que fazer, mas também como fazer. É mais ou menos uma receitinha de bolo aqui. Traz instruções completas sobre como vender seus serviços pessoais. Proporciona um sistema perfeito de autoanálise que revelará imediatamente o que sempre ficava entre você e aquela grana toda. Descreve a famosa fórmula de Andrew Carnegie para a realização pessoal, por meio da qual ele acumulou centenas de milhões de dólares para si e tornou inúmeros homens a quem ele ensinou o segredo milionário. Talvez você não precise de tudo que este livro revela. Nenhum dos 500 homens cujas experiências são narradas aqui precisou, mas talvez você precise de uma ideia, um plano ou uma sugestão para encaminhá-lo em direção à sua meta. Em algum lugar deste livro você encontrará esse estímulo adicional. O livro foi inspirado por Andrew Carnegie depois de ele ter ganho milhões e se aposentado. Foi escrito pela pessoa a quem Carnegie revelou o incrível segredo de sua fortuna. O mesmo homem a quem os outros 500 ricaços revelaram a fonte da prosperidade. Neste livro, você encontrará os 13 princípios da geração de riqueza que são fundamentais para toda pessoa que deseja, para todas as pessoas que desejarem acumular dinheiro suficiente para garantir sua independência financeira. Acredita-se que a pesquisa necessária para preparar esse livro, que cobriu mais de 25 anos de esforço contínuo, não poderia ser repetida por menos de 100 mil dólares. Além disso, os conhecimentos contidos nesse livro não poderiam jamais ser replicados pelo preço que fosse, pela simples razão de que mais da metade dos 500 homens que forneceram essas informações já faleceram. Nem toda riqueza pode ser medida em dinheiro. O dinheiro e os bens materiais são fundamentais para a independência do corpo e da mente, mas tem gente que acha que as maiores riquezas só podem ser avaliadas em termos de amizades duradouras, relações familiares harmoniosas, simpatia e compreensão entre sócios e uma harmonia interior que traz uma paz de espírito que só pode ser medida em valores espirituais.
Todos os que lerem, entenderem e aplicarem essa filosofia estarão mais bem preparados para atrair e se dedicar com aqueles estados mais elevados que sempre foram e sempre serão negados a todos os que não estiveram prontos para eles. Portanto, trata de se preparar quando se expuser à influência dessa filosofia, para experimentar uma mudança de vida que permitirá que você não só negocie o seu caminho na vida com harmonia e compreensão, mas também irá prepará-lo para a acumulação de uma abundância de recursos materiais. O editor. Gente, esse livro foi feito em 1937. Essa é a introdução. Nós vamos parar por aqui. Temos agora já um gostinho do que a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Essa introdução do autor nos faz já pensar, entendeu? Sobre o que tá vindo por aí. Tem uma parte aqui que é a introdução do autor à primeira edição, que eu vou continuar lendo para vocês antes da gente chegar no primeiro capítulo. Ela diz assim: Introdução do autor à primeira edição. Em todos os capítulos deste livro, eu menciono o segredo da riqueza que gerou fortunas para os mais de 500 homens extremamente ricos que eu analisei nos mínimos detalhes ao longo de anos. Quem chamou minha atenção para esse segredo foi Andrew Carnegie há mais de um quarto de século. O magnífico e admirável escocês o jogou descuidadamente na minha cabeça quando eu mal passava de um menino. Depois, recostou-se na poltrona com um brilho alegre nos olhos e me observou cuidadosamente para ver se eu tinha cérebro suficiente para entender o real significado do que ele havia me dito. Quando viu que eu tinha entendido a ideia, perguntou se eu estaria disposto a passar talvez mais de 20 anos a desenvolvendo para então levá-la ao mundo, para aqueles homens e mulheres que sem o segredo poderiam passar pela vida como fracassados. Eu disse que estava e com a colaboração do Sr. Carnegie cumpri a promessa. E aqui está o livro, né? Este livro traz o segredo depois dele ter sido testado por milhares de pessoas de todo tipo de profissão. Foi ideia do Sr. Carnegie de que a fórmula mágica que lhe rendeu uma fortuna extraordinária deveria ser posta ao alcance de gente que não dispõe do tempo para investigar como as pessoas ganham dinheiro. E ele tinha a expectativa de que eu pudesse testar e demonstrar a infalibilidade da tal fórmula, por meio de experiências de homens e mulheres de todas as vocações, de todas as profissões. O Sr. Carnegie acreditava que essa fórmula deveria ser ensinada nas escolas e faculdades públicas e ele tinha a opinião de que, se ensinada adequadamente, ela revolucionaria todo o sistema de educação, de modo que o tempo que se perde na escola seria reduzido menos da metade. Confiante, né? Sua experiência com Charles e outros rapazes parecidos convenceu o Sr. Carnegie de que boa parte do que é ensinado na escola não tem valor algum no que diz respeito a acumular riqueza. Ele chegou a essa conclusão porque admitira em sua empresa um jovem depois do outro, muitos com pouquíssima educação formal, e os transformou em líderes raros, lhes ensinando a utilizar essa fórmula. Além disso, seus ensinamentos geraram fortunas para todos que seguiram à risca as instruções. Podemos ver aqui, né, aquele exemplo de determinadas empresas que gostam de pegar gente sem experiência, que é o famoso vamos moldar essa pessoa, então eles não pedem experiência, né? Vários coaches por aí também dizem a importância de educação financeira na escola e que faculdade não ensina nada, na verdade o conhecimento vem de outras fontes, né? Aqui lá atrás eles já pensavam dessa forma também. No capítulo sobre fé, você vai conhecer a impressionante história da gigantesca United States Steel Corporation, como ela foi concebida e realizada por um dos jovens a quem o Sr. Carnegie provou que a fórmula funcionaria para todos os que estivessem prontos para ela. A simples aplicação do segredo por esse jovem lhe gerou enorme fortuna, tanto em dinheiro como em oportunidades. Num número muito genérico, essa aplicação específica da fórmula valeu cerca de 600 milhões de dólares. Esses fatos, e eles são bem lembrados por quase todas as pessoas que conheceram Andrew Carnegie, por si só dão uma boa ideia do que a leitura deste livro poderá proporcionar, desde que você saiba o que quer. Você tem que estar já pensando com foco já.
Mesmo antes de passar por 20 anos de testes práticos, o segredo foi passado para mais de 100 mil pessoas que utilizaram em benefício próprio, exatamente como queria o Sr. Carnegie. Algumas ganharam verdadeiras fortunas, outras tiveram êxito gerando harmonia em seus lares. Um clérigo o utilizou de maneira tão eficiente que seus rendimentos passaram de 75 mil dólares por ano. Um alfaiate de Cincinnati chamado Arthur Nash usou seu negócio quase falido como uma espécie de cobaia para testar a fórmula. A empresa ressurgiu e fez os donos ganharem uma fortuna. E ela continua crescendo, embora o Sr. Nash não esteja mais entre nós. A experiência foi tão singular que os jovens e as revistas rasgaram elogios a ela, num valor equivalente a mais de $1 milhão em publicidade. Foi muito dinheiro investido. Dava certo. O segredo também foi passado por Stuart Austin, de Dallas, no Texas, e ele estava preparado, tanto que largou a profissão que exercia para estudar direito. Deu certo? É uma história que vamos contar por aqui, a gente vai ver lá na frente. Eu passei o segredo a Jennings Randolph no dia em que ele se formou na faculdade, e ele o aplicou com tanto sucesso que já está em seu 3º mandato como congressista, com uma ótima chance de prosperar até chegar à Casa Branca. Quando trabalhava como gerente de publicidade da LaSalle Station University, que na época era pouco mais do que um nome, tive o privilégio de ver o presidente J.G. Chaplin utilizar o segredo de maneira tão eficaz que desde então a LaSalle se tornou uma das grandes escolas de cursos de extensão do país. O segredo a que me refiro é mencionado mais de 100 vezes ao longo deste livro. Ele não é chamado abertamente pelo nome, pois ao que parece funciona melhor quando se torna visível e é descoberto pelas pessoas que estão realmente preparadas para recebê-lo e que, quando procuram, acabam por se apropriar dele. Foi por isso que o Sr. Carnegie o jogou para mim com tanta discrição, sem me revelar o seu nome. Se você estiver pronto para utilizá-lo, irá reconhecer pelo menos uma vez em todos os capítulos. Eu bem que gostaria de ter o privilégio de dizer como saber se está preparado, mas assim você perderia boa parte do benefício que vai ter quando descobrir a sua própria maneira. Enquanto este livro era escrito, meu filho, que estava no último ano de faculdade, pegou os originais do capítulo 2, leu e descobriu o segredo sozinho. E usou essa informação de um modo tão eficaz que foi direto para um cargo de responsabilidade, com um salário inicial maior do que uma pessoa comum jamais chega a receber na vida. Essa história também é contada brevemente no capítulo 2. Quando você for ler este capítulo, talvez descarte qualquer sensação que tenha dito no início da leitura, de que este livro promete coisas demais. Eu ia falar isso agora, gente, esse livro promete, já dá spoiler de um capítulo aqui, de outro ali, que a gente fica ansioso para devorar, né? Mas ele já falou pra gente ter calma. Além disso, se algum dia se sentiu desanimado, se já passou por dificuldades e que teve de usar todas as suas forças para superá-las, se tentou e fracassou, se já se sentiu incapacitado por causa de uma doença ou problema físico, a história da recuperação do meu filho pode se revelar em um verdadeiro oásis no deserto das esperanças perdidas, justamente aquilo que você precisa. Esse segredo também foi usado à exaustão pelo presidente Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra Mundial e foi passado a todos os soldados que nela lutaram, cuidadosamente embalado no treinamento que receberam antes de ir para o fronte. O presidente Wilson me contou que esse foi um fator importante na hora de levantar os fundos de que precisava para a guerra. Há mais de 20 anos, o ilustríssimo Manuel L. Quezon, na época comissário residente das Filipinas, foi inspirado pelo segredo a conquistar a liberdade para o seu povo. Ele realmente libertou as Filipinas e se tornou o primeiro presidente do país independente. O importante a ser dito sobre esse segredo é que eles que o descobrem e o utilizam se veem alcançados ao sucesso, com pouca necessidade de esforço, e nunca mais se deixam abater pelo fracasso. Se duvidar, dê uma olhada nos nomes daqueles que utilizaram, onde quer que tenham sido citados, veja o que conquistaram e convença-se por si mesmo. Nada vem em troca de nada, isso simplesmente não existe. O segredo a que me refiro não é obtido sem se pagar um preço, embora este esteja bem menor do que o valor que ele realmente tem, né?
Por outro lado, não há preço que possa ser pago por aqueles que não o estejam procurando intencionalmente. Ele não pode ser doado, não pode ser comprado por qualquer soma em dinheiro, pois vem em duas partes, e uma delas já está na posse do que estiveram prontos para ele. É um segredo que serve igualmente a todos os que estão preparados. Não tem nada a ver com educação, muito menos de eu ter nascido. O segredo deu um jeito. Não tem nada a ver com educação. Muito antes de eu ter nascido, o segredo deu um jeito de ser apropriado por Thomas Edison, e ele utilizou com tamanha inteligência que se transformou no maior inventor do mundo, muito embora só tivesse 3 meses de educação formal. Esse segredo também foi passado a um sócio de Thomas Edison. Gente, lembra que Thomas Edison é aquele da lâmpada, né? Ele o utilizou com tamanha eficiência que, embora ganhasse na época $12 mil por ano, acabaria por acumular uma fortuna imensa e se aposentou da vida profissional ainda jovem. Essa história você vai conhecer no início do primeiro capítulo e vai se convencer de que a riqueza não é algo inalcançável, que você realmente pode ser o que deseja ser, que dinheiro, fama, reconhecimento e felicidade podem ser obtidos por todos os que estiverem prontos e determinados a serem abençoados por isso. Como é que eu sei de tudo isso? Essa é uma resposta que você vai encontrar antes de terminar esse livro. Pode encontrá-lo logo no primeiro capítulo ou na última página. Enquanto eu cumpria os 20 anos da pesquisa de que fui incumbido pelo Sr. Carnegie, analisei centenas de homens conhecidos, muitos dos quais confessaram que acumularam suas grandes fortunas a partir da ajuda que receberam do segredo de Carnegie. Entre eles estavam, aí aqui ele lista vários nomes, gente, ele não fala as centenas, mas ele lista bastante nomes, como Henry Ford, George S. Packer, Charles Schwab, Daniel Willard, King Gillette, Theodore Roosevelt, Dr. Alexandre Graham Bell do telefone, Dr. Frank Crane, Arthur Nash, enfim, tem vários nomes aqui citados. Esses nomes são apenas uma fração das centenas de americanos famosos cujas realizações financeiras ou em outros campos da vida provaram que os entendem e põem em prática o segredo de Carnegie, atingem patamares elevados na vida. Eu nunca conheci alguém animado para utilizar o segredo, que eu não tenha obtido sucesso em sua área de ação. Eu nunca conheci uma única pessoa que conseguisse se distinguir ou acumular uma fortuna digna de nota, que não tivesse conhecimento do segredo. Desses dois fatos, eu chego à conclusão de que o segredo é mais importante, como parte daquele conhecimento essencial para a autodeterminação do que qualquer coisa que as pessoas recebam por aquilo que é popularmente chamado de educação. E, afinal de contas, o que é educação? Isso também vai ser respondido em detalhes. Muitos desses homens tinham pouquíssima educação formal. John Wanamaker um dia me contou que a pouca educação que recebeu obteve da mesma maneira que uma locomotiva recebe água, agarrando e engolindo enquanto corre. Henry Ford nunca chegou ao ensino médio, muito menos fez faculdade. Não quero aqui tentar minimizar o valor da educação. O que estou tentando é expressar minha opinião sincera de que os que dominam e põem em prática o segredo alcançam posições de destaque, acumulam riqueza e negociam com a vida em seus próprios termos, mesmo que a educação formal tenha sido escassa. Em algum momento da leitura deste livro, o segredo a que me refiro vai saltar das páginas e se postar nitidamente na sua frente. Vamos ver, né, gente? Se você estiver preparado para ele. Quando aparecer, você haverá de reconhecê-lo. Independentemente de você receber o sinal no primeiro ou no último capítulo, faça uma pausa na hora que ele se apresentar e beba algo especial, porque essa ocasião irá marcar o maior ponto de virada da sua vida. Passemos agora ao capítulo 1 e a história do meu querido amigo que generosamente confessou ter visto um sinal místico e cujas realizações profissionais são prova suficiente de que ele tomou seu drink. Enquanto estiver lendo essa e outras histórias, lembre-se de que elas tratam dos problemas importantes da vida pelos quais todas as pessoas passam. O problema que surge quando se tenta ganhar a vida, ter esperança, coragem, felicidade e tranquilidade,
para acumular riqueza e ganhar a liberdade do corpo e do espírito. Lembre-se também, enquanto estiver lendo, de que este livro trata de fatos, não de ficção, e o objetivo é mostrar uma grande verdade universal por meio da qual todos os que estiverem preparados irão descobrir não só o que fazer, mas também como fazer, e receber aquele estímulo que é tão importante para se dar a partida. Como uma última palavra de introdução, antes de passar a ler o primeiro capítulo, permita-me oferecer uma pequena sugestão que pode servir como uma pista para a forma de se reconhecer o segredo de Carnegie. É o seguinte: todas as conquistas, toda a riqueza obtida começam com uma ideia. Se estiver pronto para o segredo, já terá meio caminho andado e assim vai reconhecer a outra metade no momento em que ela chegar à sua mente. O autor, Napoleão Hill, 1937. Então, gente, finalizamos aqui a introdução. No próximo vídeo vamos ler o primeiro capítulo juntos também. E aí, me conta aqui embaixo, o que vocês já sentiram aí nessa introdução desse livro? Eu já senti, bom, ele já fala em vários momentos que a gente tem que estar aberto, prestar atenção e que nessa última deixa aqui da frase ele diz que o segredo é uma ideia, é um insight. Eu não sei se vocês já viram sobre isso em alguns outros estudos que falam que quando a gente tiver aquele, sabe a lâmpadazinha? Aquela luzinha da ideia que pintou, é naquele momento que a gente já tem que pegar um papel e uma caneta e escrever. Será que é por aí que ele tá também caminhando as informações e a receita para esse segredo? A gente se vê no próximo vídeo. Vamos ler todos juntos o capítulo 1 e comentar. Escreve aqui pra mim o que vocês estão achando, se pensam como eu também e o que vocês estão pensando. Vai ser importante pro nosso clube do livro, hein? Me conta, menina, menino, me conta aqui embaixo. Até a próxima, gente!